Seja muito bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Você sabe por que Deus enviou as 10 pragas ao Egito? Seria apenas para libertar o povo? Qual sua relação com os deuses egípcios? No vídeo anterior, eu falei sobre o real significado da Páscoa, que para os judeus seria para comemorar a libertação do povo do cativeiro egípcio. Mas e sobre as pragas que os libertaram? Qual seria seu objetivo além de os libertar? Inicialmente, podemos dizer que Deus enviou as pragas principalmente para mostrar seu grande poder e para que seu nome fosse glorificado em toda a terra. Deus disse isso a Moisés para falar ao faraó, mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Aliás, cerca de 500 anos antes, Deus contou a Abraão que sua descendência seria escravizada, mas julgaria a nação que a oprimiria. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Deus mostrou que Ele é quem conhece o futuro e governa a história de acordo com seus propósitos. Faraó era o título dado ao rei do Egito e se intitulava Amon-Ra, ou filho de Ra, como um deus. Além de Ra, que era deus do sol, os egípcios criam em uma infinidade de outros deuses, responsáveis pela vida, fertilidade, saúde, morte, sabedoria, arte, magia, etc. Por meio das pragas, Deus revelaria a Faraó e a todo o povo do Egito que Deus era o único e verdadeiro Deus, e desmascaria os falsos deuses egípcios em suas áreas de atuação, os humilhando completamente. Os egípcios acreditavam que sua terra era abençoada pelos seus deuses, e suas riquezas e conhecimentos haviam sido dados por eles. Inclusive acreditavam que seus deuses estavam morando entre eles, na forma de animais. Por isso, muitos deuses tinham formas de animais ou formas de humanos híbridos. Mas vamos então à história das pragas do Egito. O livro de Êxodo nos conta que o povo hebreu foi escravizado por 400 anos e clamou por um libertador. Moisés então é chamado por Deus para ser este libertador. Para isso, vai falar ao faraó para que deixe o povo fazer sacrifícios a Deus no deserto. Eles insistiram, Moisés e Arão, para o faraó: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. É interessante que aqui já aparece a figura das pragas e da espada, simbolizando a morte, que se viraram contra os egípcios por não permitirem deixar o povo sair. A história continua dizendo que, pelo fato de o faraó não permitir a saída, Deus começa a enviar as pragas. A primeira praga mostra as águas do rio Nilo se transformando em sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Por que começar com essa praga em especial? Porque Moisés, de certa forma, começou sua vida assim. Os egípcios jogaram todos os bebês israelitas do sexo masculino no rio Nilo para afogá-los e para alimentar crocodilos e peixes. E assim, houve um derramamento simbólico de sangue no rio Nilo. E Moisés foi livre deste mal por ter sido deixado flutuando numa cestinha no rio Nilo. E por intervenção divina, foi parar nas mãos da filha do faraó, que o protegeu. Deus então dá sangue para os egípcios beberem e peixes cheirando mal. Mas Deus também trata com diversos deuses egípcios nessa praga. O deus Khnum era representado por um homem com cabeça de carneiro e era o guardião do rio Nilo. E o deus Hapi, conhecido como o espírito do rio Nilo, era considerado um deus da fertilidade.
pois representava as águas do rio durante a inundação anual, e com isso a terra ficava boa para o plantio. Também era considerado deus dos peixes, pássaros e pântanos, e às vezes era retratado com plantas do pântano na cabeça. Além deles, os deuses Sodpet e Sotet também eram ligados ao rio Nilo. Hatmehit também era a deusa guardiã dos peixes e dos pescadores. E o próprio Osíris, deus do submundo, um dos maiores deuses egípcios, era visto como tendo o rio Nilo como sendo sua corrente sanguínea, que realmente se transformou em sangue. Então, podem imaginar o que foi para os egípcios verem sua maior riqueza, seu grande rio, se transformando em sangue. E tantos deuses incapazes de defendê-lo. Que começo de pragas! Mas mesmo assim, o coração do faraó se endureceu e voltou ao palácio após seus magos repetirem isso com suas ciências ocultas. A segunda praga foi a das rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. As rãs eram consideradas uma manifestação da deusa Requete, deusa do nascimento, representada com a cabeça de um sapo no corpo de uma mulher. Também a corte de Hapi incluía deuses crocodilos e deusas rãs. As rãs eram sagradas no Egito porque viviam entre dois mundos, na terra e na água. Eram tão sagradas que se alguém as pisasse sem querer, poderia ser punido com a morte. Requete seria a deusa que controla o nascimento. Mas nessa praga, milhões de rãs estavam nascendo sem controle. E como evitar de pisar nas rãs sagradas, que estavam por todo lugar? Os egípcios não podiam andar sem pisar e esmagar as rãs. Estavam então quebrando as leis e se condenando à morte, por ofender a deusa Requete e outros deuses na forma de rãs. Além do mais, o povo teve que sair para juntar grandes montes de rãs mortas e fedidas, seu animal sagrado, intocável. Então os magos fizeram a mesma coisa com suas ciências ocultas. E o faraó pediu a Moisés e Arão para orarem a Deus para tirar as rãs, que assim deixaria o povo ir. Mas após a morte das rãs, o coração de Faraó novamente endureceu e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão. Veio então a terceira praga com os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Essa praga deve ter sido dirigida a Geb, deus da terra. Os egípcios faziam oferendas a Geb pela generosidade da terra. Mas em vez da terra produzir colheitas, estava produzindo piolhos e coceira. Os egípcios também invocavam a Harpa-Quered, Horus em forma de criança, para afastar as criaturas perigosas, assim como Imhotep, deus da medicina, mas sem sucesso. O povo egípcio tinha horror a piolhos e rapavam seu cabelo para evitar este mal, e tinham rituais de limpeza bem específicos. Ainda mais os sacerdotes, que apresentando piolhos seriam impedidos de servir a seus deuses. Eles não podiam entrar nos seus templos para fazer adoração aos deuses egípcios, porque estavam impuros para realizar os rituais. Então esse foi um golpe não apenas contra Geb e outros deuses egípcios, mas também contra todos os sacerdotes pagãos, que nem podiam mais entrar em seus templos para rezar a seus deuses. E o texto continua: mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los,
conforme o Senhor tinha dito. Como os magos não conseguiram repetir a praga, tem a ver também com Deus Tote, do conhecimento, da magia ou artes ocultas. Eles foram incapazes de transformar o pó da terra em piolhos, através de seu conhecimento e de suas ciências ocultas. Também este Deus não foi capaz de ajudá-los. A Bíblia diz então que a quarta praga foi dos enxames de moscas. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. É interessante esclarecer aqui que o texto original em hebraico parece não definir a qual enxame se refere. Aparece apenas enxames, não moscas. Seriam alguns insetos voadores. Provavelmente, os tradutores da Bíblia adicionaram essas moscas. Neste caso, esses insetos voadores poderiam ser os besouros conhecidos como escaravelhos, muito conhecidos dos egípcios, em especial o besouro do esterco, ou o famoso rola-bosta, que se alimentava de estrume. Se isso estiver correto, essa praga seria direcionada ao deus Keper, representado por um homem com a cabeça de escaravelho. Da mesma forma que este besouro rolava estrume em bolas pelo chão, Keper era visto como um deus que rolava o sol pelo céu. E como os besouros surgiam de animais mortos ou estrume, eram vistos como criados a partir de matéria morta, e assim eram considerados divinos, associados à ressurreição ou renascimento. Mas na verdade, os besouros colocavam seus ovos em animais mortos ou estrume, que depois eclodiam. Keper se mostrou incapaz de controlar os besouros, que tinham mandíbulas poderosas e mastigavam madeira, destruindo suas casas, como estava escrito no texto. E também tem a ver com o deus do vento, Amon, que poderia ter levado embora os enxames. É interessante mostrar que esta e as demais pragas a partir desta fazem distinção de egípcios e israelitas, que estavam morando a salvo na região de Gósen. Dessa vez, o faraó quase deixou o povo sair, se não se afastasse muito, mas depois novamente endureceu o coração e impediu a saída. A quinta praga foi então a peste sobre os rebanhos. Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. O gado do Egito era sagrado e muito valorizado. E essa praga afetou a alimentação, transporte, capacidade militar e agrícola. Os egípcios cultuavam touros e novilhos. O deus da criação, Ptah, era representado pelo touro Apis ou Serafes, Atum e Ra, deuses do sol, também eram representados pelo touro negro, Merver ou Ninver, ou Neves para os gregos. As deusas Nut e Neit, do céu e da criação, eram representadas por uma vaca celestial dando origem ao universo, com estrelas fixas em sua barriga. Hathor também era uma das maiores deusas-mães do Egito, representada como tendo cabeça de vaca, com chifres e um disco solar na cabeça. Nenhum desses deuses foi capaz de parar com essa praga. E como vimos no texto, o faraó não deixou o povo ir, pois seu coração continuou duro.
Vou interromper o vídeo aqui para ele não ficar muito comprido. As últimas 5 pragas serão dispostas no próximo vídeo. Não perca! Obrigado por assistir e nos vemos no vídeo final sobre as pragas do Egito e sua relação com os deuses egípcios. Até lá!